Por favor, posso assistir a aula do meu filho ou da minha filha? Bom, se você também escuta muito essa pergunta e normalmente tem que dizer não, mas fica sem jeito, então assiste esse vídeo que eu tenho algumas sugestões do que a gente pode argumentar com os pais, porque eles precisam entender os motivos. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal mais uma vez. Se você ainda não é inscrito, então já clica aí no botãozinho de inscrever-se, porque toda semana tem vídeo novo. Já deixa o seu joinha, porque senão você vai esquecer de deixar no final, tá bom? Bom, vou falar um pouquinho sobre essa pergunta recorrente, que é: posso entrar na sala de aula? Posso assistir a aula? Bom, primeira coisa, eu não vou falar hoje sobre adaptação, tá? Não é adaptação. Tô falando das crianças que já participam da aula, enfim. Vamos lá. Primeira coisa, a criança precisa criar um vínculo com a professora ou com o professor. Fica um pouco mais difícil de construir esse vínculo se a gente tiver a figura ali da mãe, ou a figura do pai, ou a figura de um parente muito próximo dela. Por quê? Porque a mãe sempre vai ser a principal referência da criança. Então fica mais difícil da criança se ligar até emocionalmente mesmo à professora, para que ela consiga, a partir dali, construir um aprendizado, tá? Construir uma linha de aprendizado. Então, essa é a principal dificuldade, que eu acredito, tá, gente? Tô falando isso segundo a vivência que eu tenho em sala de aula, e as coisas que eu já escutei de muitas pessoas que também passam por isso, tá? Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa também que as mães, os pais, enfim, não costumam perceber, mas que pode interferir é o seguinte: normalmente os pais estão muito ansiosos para que as crianças façam muito bem, né? Então assim, sempre tem às vezes aquela mãe que entra e tá ali na expectativa de que a criança faça exatamente aquilo que a professora tá mostrando. Ou então que ela faça exatamente igual como a amiguinha do lado tá fazendo. Só que assim, a gente não pode esquecer que o Baby Class é uma introdução ao balé clássico, né? As meninas e os meninos ainda estão experimentando, eles estão sendo apresentados ao balé clássico, né? Eles estão descobrindo, às vezes eles estão descobrindo o próprio corpinho deles. Tem criança que ainda não sabe o que é calcanhar e o que é cotovelo, o que é ombro e o que é cotovelo. Às vezes confundem. Então, ela não vai executar perfeitamente o que a professora está mostrando. Ela está experimentando, ela vai construir isso aos pouquinhos para chegar naquele resultado final. E às vezes as mães entram muito ansiosas, né? E ficam ali corrigindo a criança. Fica lá, olha para a pro, faz igual a ela, mexem, tocam, enfim. E isso acaba constrangendo a criança, né? Ela fica um pouco mais... Fica frustrada às vezes até, porque ela tá percebendo que não tá fazendo exatamente aquilo que o pai tá esperando que ela faça. Então segura um pouquinho essa ansiedade, né? Tanto de assistir, quanto também de corrigir a sua filha, porque às vezes ela não tá fazendo errado, ela tá experimentando, ela vai construir aquilo aos pouquinhos na cabecinha dela e no corpinho dela, né? E outra coisa também que a gente não costuma pensar, né, que os pais não costumam observar, é que não tem só o filho dela ou a filha dela dentro da sala de aula. Tem outras crianças também. E essas outras crianças podem não responder da mesma forma que o seu filho ou a sua filha. Então, às vezes, tem alguma mãe que fala pra mim: ah, não, mas não tem problema, olha, ela não vem conversar comigo, ela não vai prestar atenção em mim, ela não vai me notar. E pode realmente ser que a sua filha ou o seu filho não faça isso. Mas a gente não pode esquecer que tem outras crianças na sala de aula. E cada uma é de um jeito. Então pode ter aquela criança que é mais tímida e ela vai travar e não vai fazer nada, porque tem uma pessoa ali que ela não conhece. Como pode ser que tenha aquela criança que é mais extrovertida e gosta de conversar e é simpática, que vai prestar muita atenção em você em vez de prestar atenção na professora. Que ela vai fazer as coisas querendo mostrar pra você, ela vai querer conversar com você, saber quem é você, ou então pode ter aquela também que só vai ficar te observando. Só que você tá chamando a atenção dela
e ela não tá prestando atenção na Pro, ou no Pro, né? Então precisa também pensar nas outras crianças. Pode ser que elas não respondam da mesma forma que o seu filho, né? Precisa se atentar um pouquinho a isso também, tá? Então é mais ou menos isso. Se isso é uma pergunta, essa é uma pergunta recorrente, né? Tentem falar isso para os pais. Porque eles precisam também entender o porquê. A gente não pode só chegar simplesmente e falar assim, eu posso assistir a aula? Não, não pode. Existem motivos, né? Então, assim, calma, segura um pouco a ansiedade, vai chegar a hora certa do pai, da mãe, da família, enfim, poder assistir, né? Poder ver o desenvolvimento da criança. Claro que, assim, professores, estabeleçam um vínculo não só com a criança, com a família também, né? A gente tá ali, quando a gente fecha a porta e fica ali com as meninas, com os meninos, a gente tá com o maior tesouro que eles têm em casa, né? É a maior preciosidade deles. Então a gente precisa sim saber que eles estão aflitos, ainda mais se a criança acabou de chegar, tá fazendo aula há pouco tempo, os pais ainda não te conhecem, a criança também ainda não te conhece direito. Óbvio, a preocupação vai existir, mas mostrem para eles, apontem essas questões para que eles também possam refletir, dê esse tempo de reflexão, né? Para que eles possam refletir e falar, não, é verdade, pode ser que eu não atrapalhe meu filho, mas eu posso atrapalhar uma outra criança, né? Pode ser que meu filho não interaja tanto com a professora como eu ali gostaria de interagir porque eu tô lá. Então, precisa pensar um pouquinho nessas coisas também, tá bom? Se você tem alguma dica para dar aí para as professoras do nosso Brasil, deixa aí nos comentários, escreve como é que você costuma lidar com os pais, com essa questão, né, com a família, com as crianças, enfim, e vamos trocar cada vez mais, tá bom? Não esquece de se inscrever no vídeo, deixa lá o seu joinha e compartilha com os amigos se você gostou, tá bom? Então, até um próximo vídeo. Valeu!